Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui desde ontem já, sendo tão abençoados para a vida do pastor Jairo. Eu falei que eu tinha uma vontade de convidar ele para vir na igreja aqui para pregar, mas eu ficava, mas será que ele vem? Né? Nossa igreja é tão pequenininha, tão humilde, ele é um homem assim tão, né, instrumento maravilhoso nas mãos de Deus, uma bênção, enfim. Mas um dia eu tomei coragem. Irmãos, tem que tomar coragem, sabia disso? Fala para quem está ao outro lado, você tem que ter coragem. Amém? No reino, você tem que ter coragem. Às vezes Deus fala para você assim, fala do meu amor para aquela pessoa. Você fala, mas será? Mas será? Tem que ter coragem, tem que chegar e falar assim, ó, Jesus te ama, querido. Jesus tem uma obra na tua vida. E eu creio que quando a gente tem coragem, Deus faz as coisas. Eu tive coragem, né? Convidei o pastor Jairo, ele aceitou, ele falou, tem uma agenda, tenho data para você sim. E eu quero nessa noite, quem estava aqui ontem? Glória a Deus. Hoje de manhã? Amém. Quem está aqui pela primeira vez, que não viu o pastor Jairo ainda? Tem alguns aí, ó. Você vai ser muito abençoado, pastor Jairo, por favor. Soraya, vem também, querida. Esse casal tão lindo, eu acho tão lindo o casal, sabe, de Deus, assim, uma família abençoada. E ontem ela falou assim, foi tão, a mulher quando a minha esposa fala, eu fico olhando, falo, meu Deus, que bênção, né? A pastora Soraya deu uma palavrinha ontem que foi uma maravilha. Pastor, vamos deixar ela falar? Então, pastora, vai lá. Contigo nós vamos voltar a sentar lá. Bom, desde ontem nós estamos aqui e assim, meu coração ficou muito, muito feliz mesmo por estar aqui, mas não só por estar aqui, mas por ver que o coração de vocês é uma terra fértil, é um solo fértil. E foi tão gostoso esses 2 dias, tanto ontem à noite quanto hoje de manhã, quando a palavra de Deus fluiu e encontrou guarida nos corações. E eu tenho certeza que aquilo que nós aprendemos aqui, nós vamos praticar, né? Não vamos deixar só guardado para nós, não. Nós vamos praticar, porque nós queremos levar o maior número de pessoas para o reino de Deus. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Aleluia! Glória a Deus. Algumas igrejas que eu ia ministrar, aí eu apresentava ela e eu cantava uma canção para ela. Mas aí chegou um período que ela falou assim, amor, não canta mais. Eu fico com vergonha de você cantar. Mas eu vou cantar hoje. Hoje eu vou cantar. Quando eu te vi a primeira vez, meu coração bateu mais forte. Eu vi em você algo especial. Quando te falei, logo percebi, você era tudo que eu queria, que eu pedi a Deus. Aleluia! Glória a Deus, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Estamos desde ontem. O pastor Adilson falou brincando essa história aí, que ele não tinha coragem de me convidar, porque eu sou isso e a igreja é pequenininha. É o contrário, é o contrário. Essa igreja é uma igreja muito benquista, nós amamos muito. Era um sonho para mim vir aqui. E eu estava só esperando ele convidar, tanto que antes dele terminar de convidar, eu já falei, eu vou. Eu quero ir. Que privilégio para mim, pastor Adilson, sua família, sua liderança, que privilégio estar aqui com vocês. Eu estou tão feliz, e para mim já é até assim um momento meio estranho, porque eu já estou ficando com saudade antes de ter saído, né? Daqui a pouco a gente volta, amanhã já estamos trabalhando em nossa igreja, e outra oportunidade eu creio que voltarei para estar com vocês. Muito bom, muito gostoso mesmo. E eu gosto sempre de começar falando de alguma coisa legal. E nós estamos no período da Copa do Mundo, né? E como diz o pastor Adilson, Jesus disse, Deus amou o mundo. Então se Deus amou o mundo, Ele amou também a Copa do Mundo, né? Se Ele amou o mundo, imagina se Ele não amou a Copa do Mundo. Ontem, o pessoal reclamou muito que diz que o Neymar caiu muito em campo, né? Era um cai. E aí houve muita reclamação.
E aí falaram com o Neymar, né, da reclamação do pessoal, porque ele estava caindo muito. Aí ele respondeu: se vocês querem alguém que não cai, coloca o Temer no meu lugar. Aí não cai mesmo. Mas eu quero trazer a palavra de Deus para vocês, nem só de brincadeira vive o homem, mas de toda a palavra. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 19, eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Eu quero falar sobre coisas bem poderosas, que eu acredito que vai te abençoar nesta hora, em nome de Jesus. Ontem foi bem gostoso, a palavra de Deus assim, ela encontrou vários corações disponíveis. Hoje pela manhã também foi bem legal. Eu gostei da receptividade das pessoas quanto à palavra, e eu espero muito, mas quero muito mesmo, ser usado por Deus aqui agora. Eu quero muito trazer uma palavra de Deus, uma revelação de Deus para o seu coração, uma chave que esteja faltando para algum avanço, para alguma conquista. Eu acredito muito nas chaves que abrem algumas portas das nossas vidas. Às vezes nós ficamos guerreando um tempo para vencer um obstáculo, para vencer uma questão, para aumentar um passo a mais nas nossas conquistas e não conseguimos. E às vezes uma palavra é como se fosse uma chave que abre e a gente compreende verdade. E aquilo desata e a gente consegue avançar. Eu acredito muito nisso. E eu creio que Deus vai liberar algumas chaves para abrir algumas portas de avanços para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim nesse texto, eu vou ler na versão NVI, não sei se está igual a que está no PowerPoint, no slide, mas se não tiver vai estar bem próximo. O apóstolo Paulo, ele revela muito do coração dele aqui nesse texto. Eu sou fã, mas eu sou muito fã do apóstolo Paulo, é uma referência para mim de ministério. Eu amo demais, de paixão, o coração dele, até aquele jeito dele às vezes impetuoso, até aquilo me faz amar muito, porque foi exatamente aquilo que o fez levar a igreja para praticamente o mundo inteiro da época. E foi exatamente essa paixão, essa pegada de avanço da obra, e eu amo demais, e aquilo revela muito do coração. Por que ele se tornou o maior apóstolo, com as maiores realizações? Olha o que ele diz aqui no versículo 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Eu quero repetir com você essa última parte, mas eu gostaria que você repetisse para uma pessoa. Você escolhesse alguém à direita, ou à esquerda, ou à frente, ou atrás, a que ficar mais fácil para você. Eu queria que você recitasse isso daqui. Você vai ser assim, esse transmissor dessa palavra de Deus para a vida dela. Você vai dizer para ela assim: corra de tal forma que você alcance o prêmio. Vamos lá? Corra de tal forma que você alcance o prêmio. Sabe de uma coisa, queridos? Eu vou te falar de um assunto que tem marcado muito o meu coração. Eu sou evangélico de gerações, eu já sou a terceira geração, para a glória de Jesus, eu falei disso ontem.
Então eu estou na igreja desde o nascimento. Então eu tenho um pouco desta avaliação da mentalidade da igreja, da maneira das pregações serem conduzidas, quais são os temas que de fato, permeiam as igrejas de modo geral. E por tantos anos, a igreja pregava muito sobre a volta de Jesus. Quase toda a mensagem era sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando, a volta de Jesus, Jesus está voltando. Então, se pregou muitos anos a volta de Jesus, a volta de Jesus. Quando eu era criança, eu falava assim: Jesus, espera um pouquinho, deixa eu casar primeiro. Porque era tanta mensagem sobre a volta de Jesus que eu achava que não dava tempo nem de eu crescer para poder voltar, para ir com Jesus. E construir a minha vida primeiro antes de ir com Jesus. Então, era tanta mensagem sobre a volta de Jesus, a volta de Jesus, a volta de Jesus. Depois de uns anos, foi diminuindo. Hoje quase não se prega mais sobre a volta de Jesus, não é verdade? Quase não se prega mais. Porque foi se esclarecendo. Na realidade, hoje nós compreendemos que para Jesus voltar, a igreja precisa primeiro cumprir o seu papel. A igreja precisa primeiro ganhar esse povo perdido. Jesus está esperando que a igreja ganhe os perdidos. Então se pregava muito sobre a volta de Jesus, e a igreja ficava de braço cruzado esperando Jesus voltar. E hoje, claro, nós quase não falamos da volta de Jesus. Então, de um certo modo também, as pessoas acabam não tendo muito foco na volta de Jesus, e acaba tendo muito foco nas coisas terrenas, e as pessoas se dão tanto para conquistar as coisas terrenas, como se não tivesse uma vida na eternidade. Então precisa haver um meio termo. Mas uma coisa que eu quero falar com você é o seguinte, é que nós precisamos entender sobre essa questão da eternidade, para que possamos dar foco à nossa vida espiritual hoje. Se nós não entendermos sobre a eternidade, nós não vamos entender sobre a obra que nós estamos realizando. O que pouco se prega hoje na igreja, e até antes também, o que pouco se prega é acerca de como é a salvação, de como funciona a salvação, de o que vem junto com a salvação e o que não vem junto com a salvação. Então nós precisamos entender isso melhor. E eu descobri que quando as pessoas compreendem esse assunto que eu quero falar com você hoje, elas trabalham para Jesus com muito mais paixão, com muito mais dedicação, e elas conseguem entender melhor o que estão fazendo e o porquê estão fazendo. É uma questão de uma visão e de um discernimento. A Bíblia diz que a salvação é graça mediante a fé. A salvação é de graça. Você não pagou um centavo pela salvação e nem tem como pagar, porque a salvação tem um preço imensurável. Então é a graça mediante a fé. Nós não pagamos a salvação. Eu não preciso ser líder de um GC para ser salvo. Eu não preciso ganhar uma pessoa para Jesus para ser salvo. Eu não preciso fazer algumas coisas no ministério para ser salvo. Não. A salvação é graça mediante a fé. No momento em que eu entendo que a salvação é graça mediante a fé, fica bem mais fácil. Eu vivi um período da minha vida que eu acreditava num evangelho em que era graça mediante a fé e mais algumas coisas. Então de manhã eu estava no céu, dali a pouco eu estava no inferno, eu voltava para o céu de novo, e era um tal de ir para o céu e para o inferno o tempo todo. Porque eu achava que se eu cometesse um erro eu estava no inferno, aí Deus me perdoa, eu voltava para o céu, e ficava aquele negócio de céu e inferno, até que esse entendimento fluiu em minha vida, e aquele entendimento errado da condenação saiu para que eu pudesse viver uma vida livre daquele espírito de condenação, e entender que é graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Mas aí, o Espírito Santo me trouxe uma revelação muito interessante. A salvação é graça mediante a fé. Só que o que é a salvação? O que vem nesse pacote de graça mediante a fé? O que eu tenho junto com esse pacote graça mediante a fé? E o que eu preciso conquistar? E eu comecei a estudar e buscar entender.
E eu comecei a compreender que a Bíblia fala em tantas partes sobre prêmios, coroas. Você já leu sobre isso algumas vezes, né? Prêmios, coroas e outras palavras também são colocadas acerca desse assunto e que às vezes a gente não compreende muito bem. E sabe o que eu descobri através de pesquisas e buscando em Deus? Eu descobri o seguinte, que a salvação é graça mediante a fé, ou seja, o céu você já tem. No momento em que você entrega a sua vida a Jesus, você já tem o céu, você já tem a salvação, você tem o passaporte, você tem o carimbo, você pode acessar o céu. Agora, quem você vai ser no céu, vai depender daquilo que você faz. Então não é para ir para o céu, é para o que você vai ser no céu. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Você vê que o apóstolo Paulo, ele tem dentro dele um fogo no interior, que ele diz assim, gente, eu quero ganhar o maior número de pessoas, eu quero ganhar o maior número, eu faço qualquer coisa, porque eu quero ganhar o maior número de pessoas. Ele compara essa corrida para ganhar o maior número de pessoas, como alguém que está num estádio correndo, numa Olimpíada, numa competição. E ele diz, é só um que ganha o prêmio. Eu quero correr de tal modo que eu quero ganhar o prêmio. Ou seja, quem eu quero ser na eternidade. Sabe, queridos, aqui numa vida de no máximo 120 anos, nós não queremos morar num bairro da periferia da periferia. Nós queremos morar num bairro bom, não é isso? Nós queremos morar numa casa boa. Nós queremos estar bem estabelecidos. Mas às vezes pouco nos preocupamos com a eternidade. Às vezes achamos que a eternidade é simplesmente algo a se pensar depois. E você vê o próprio Jesus dizendo assim, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói, junte tesouro no céu. Olha Jesus dizendo, junta tesouro no céu, invista no céu, invista no céu. No céu está o teu tesouro, é lá que você precisa investir. E as pessoas fazem tanto para conseguir as coisas aqui, e elas lutam tanto para construir a bendita casa própria, a minha casa, a minha vida. E ela luta tanto, e ela passa anos estudando, e a faculdade, e depois a pós-graduação, e ela precisa fazer um doutorado, e um mestrado, e ela corre tanto, e ela luta tanto para conquistar as coisas, e ela esquece que tudo que não vai para a eternidade, não merece a sua prioridade. Tudo que encerra no túmulo não merece a sua prioridade. A sua prioridade tem que estar naquilo que vai para a eternidade. Agora, aquilo que vai para a eternidade, isso tem a minha prioridade, porque o que são 120 anos de uma vida longa aqui na terra, comparado com a eternidade? Você já começou a pensar sobre a eternidade? O que é a eternidade? Passa 1000 anos, acabou? Não, isto é só o começo. 10.000 anos, isso é só o começo. A eternidade é imensurável, não tem como medir a eternidade, não tem mais tempo, não tem contagem de tempo. Então eu comecei a meditar sobre isso, e eu comecei a pensar o seguinte, aqui nesta vida eu posso até não morar na casa, no melhor bairro, eu posso até não estar bem posicionado nas posições da sociedade, mas na eternidade, eu quero estar bem posicionado. Na eternidade eu quero. Você já ouviu aquelas histórias? Eu já ouvi ela em tantas versões que eu nem sei te contar tantas versões que eu já ouvi ela, e eu sempre até invento uma nova. Aquela história que o pastor e uma irmãzinha da igreja faleceram num acidente. E aí ambos chegaram no céu, o anjo da recompensa pegou os dois e falou, vem que eu vou mostrar a casa de vocês. Você já ouviu em outras versões, essa aqui eu estou inventando. Aí o anjo chegou num bairro assim, muito chique. Como é o bairro chique aqui de Curitiba? É Casa Verde? Batel. Então o anjo chegou lá no Batel do céu, e aí diante de uma mega de uma mansão, mas uma mega de uma mansão, aquela coisa assim fenomenal, o anjo parou na frente, e o pastor falando, essa é a minha. Aí o anjo falou, essa é a sua casa.
para a irmãzinha. A irmãzinha falou lá em mistério, sapateou e entrou na casinha, na mansão dela. Toda feliz, o pastor pensou, se a irmãzinha da igreja herdou essa casa, imagina a minha. Aí começaram a andar, e foram andando, depois de andar. Aí chegou lá no portão. Lá no sítio cercado. Aí chegou, não, brincadeira, tira o nome dos bairros. Aí chegou lá na periferia da periferia, lá na periferia, uma casinha bem pequenininha, daquela bem pequenininha, simplesinha. O anjo falou para o pastor, essa é a sua casa. Aí o pastor falou, não, tem alguma coisa errada, dá uma olhada. Deve ter bugado aí o seu tablet, porque alguma coisa está errada. Não tem como. Eu era o pastor da igreja. Essa irmã era simplesmente uma membro da igreja. Como que ela herdou aquela casa e eu essa casinha? E o anjo fala, não, irmã, na realidade, o pastor, não tem nada errado não. É que o material que aquela irmã mandou, deu para construir aquela. E o seu material, deu para construir só essa. Essa história é fictícia, claro. Mas essa história, ela tem como nós entendermos isso segundo a palavra de Deus. Sabe, queridos, às vezes a igreja, ela vive como se não tivesse eternidade. Ela faz para Deus algumas coisas como se fossem alguns favores. Às vezes tem pessoas que vai para o culto no domingo como se estivesse fazendo um favor para Deus. Estou indo para o culto, viu Deus? Estou indo para o culto, tá? Como se estivesse fazendo um favor para Deus. O que ela faz é como se fosse um favor para Deus, e na realidade não tem nada disso. Ela está construindo as coisas para ela na eternidade. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, que existe um prêmio para quem ganhar mais vidas para Jesus. E é por isso que eu estou aqui hoje. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu estou procurando pessoas, aonde eu vou, eu busco pessoas que queiram me ajudar a ganhar esse prêmio. Porque se de alguma maneira eu ajudar você a ganhar pessoas, eu tenho parte nesse ganhar aí também. E eu vou juntar quantidade para eu ganhar o prêmio. Aonde me convida eu vou. E eu viajo para lá, e eu viajo para cá, e eu vou até fora do país, porque eu quero ganhar o prêmio. Eu quero ganhar esse prêmio. Sabe de uma coisa? Eu comecei a pensar sobre o universo. Você já prestou atenção quantos planetas existem nesse imenso universo? Não tem como medir, porque ele está em constante crescimento. São milhares de planetas, muito maiores do que o que nós habitamos. Você já parou para pensar por que isso? Deus não é um megalomaníaco que quer só mostrar poder. Eu vou fazer um negócio gigantesco só para eles verem como eu sou grande. Eu não penso Deus assim. Eu acredito que tudo que Deus faz tem um plano. Tudo que Deus faz tem um propósito. Isso aqui é um pensamento meu. Eu acredito que esse imenso universo tem a ver com a eternidade. Eu acredito que tem a ver com a eternidade. Então eu já estou falando com ele que eu estou querendo ser o ministro das relações exteriores da eternidade. Ficar de um planeta no outro, Brincadeiras à parte. Sabe, queridos, às vezes nós não paramos para pensar que Satanás já foi condenado. Não tem mais esperança para ele. E ele trabalha 24 horas para ganhar o maior número de pessoas para ir junto com ele para a eternidade perdida. E como ele trabalha, e ele junta exércitos de pessoas. Ele usa televisão, internet, ele usa o cinema, ele usa a revista, ele usa outdoor, ele usa tudo que ele pode para ganhar o maior número de pessoas para junto dele. E isso é porque ele já foi condenado. Isso é porque não tem mais esperança para ele. Ele só quer mesmo levar as pessoas que Deus criou para junto dele na eternidade. E às vezes nós ficamos aí
olhando a vida passar e não paramos para entender que é nossa missão ganhar o maior número de pessoas para Jesus. É nossa tarefa, é nossa missão. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando aqui acerca disso, eu faço qualquer coisa, eu quero ganhar judeu, eu quero ganhar grego, eu quero ganhar brasileiro, eu quero ganhar gente de todo tipo, com lei, sem lei, eu quero ganhar o fraco, o forte, não importa, eu quero ganhar o maior número de pessoas. Eu vejo, de modo geral, o quanto a igreja está longe do seu propósito. Eu vejo o quanto a igreja precisa entender o seu papel. Sabe por que nós temos, de modo geral, essa mentalidade de ficar apenas de braço cruzado, esperando Jesus voltar? E deixa os perdidos que se percam. Porque foi plantado em nossa mente por muitos anos que os resultados não são importantes. Que os números não são importantes. E muito foi pregado até mensagens com um tema que dizia o seguinte: Deus não se importa com números. Que estranho, a Bíblia tem um livro chamado Números. Esquisito. Você lê o livro de Atos, está escrito lá, uma mensagem de Pedro, 3.000 se converteu. Dali a pouco, e a igreja ia aumentando em números cada vez maior. Números, aumentou o número dos discípulos, aumentou o número dos discípulos. Como que Deus não se importa com números, se Ele fala de números o tempo todo? O que Deus não se importa é números por números, mas Deus se importa com o número, porque atrás de cada número há uma vida que está se perdendo, há uma pessoa que está indo para a eternidade perdida sem Jesus. Ontem nós falamos aqui de números de pessoas que morrem por dia, por minuto sem Jesus. Quantas milhares e milhares estão morrendo sem Jesus? E às vezes nós não paramos para nos atentar acerca da nossa missão, da obra que nós temos a ser realizada, do nosso papel, daquilo que nós devemos fazer. E nós precisamos entender, queridos, que a Bíblia, ela é muito clara quando ela nos mostra que nós precisamos produzir frutos para Deus. Frutos. Quando eu era criança, eu ficava pensando assim: eu quero ir para o céu, não importa como, eu quero ir para o céu. Eu ouvia falar que o inferno era muito ruim. Então eu pensava comigo, eu quero ir para o céu e acabou. E eu até brincava, minha mãe até ficava brava. Eu brincava, falava assim: mãe, nem que seja segurado no pé de alguém, mas eu quero ir para o céu. E eu dizia, até brincando assim, eu dizia: eu quero entrar dentro do céu e ficar lá, não importa se eu vou ficar encostado no muro do lado de dentro, mas eu quero entrar no céu. Porque eu sabia que o céu era figurado por uma cidade com muros, e eu só queria entrar no céu e ficar encostado no muro. Mas aí eu comecei a pensar, peraí, não é bem assim. Aí eu descobri que Deus quer que nós produzamos muito frutos, muito frutos, muito frutos. Ele diz que assim você será meu discípulo, quando eu produzo muito fruto. Mas é claro que também não é só ganhar pessoas para Jesus, porque isso a igreja brasileira ela fez muito bem. A igreja brasileira ela é fera em ganhar pessoas, ela ganhou muita gente para Jesus ao longo dos anos. Mas ela precisa ganhar e precisa cuidar dessas pessoas. Ela precisa ganhar e precisa levar essas pessoas à fase adulta, com todos os valores de Deus, para que ela possa reproduzir isso e realizar o trabalho que Deus tem para eles. E olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 16. Olha o que Jesus diz aqui, nesta passagem bíblica. Ele diz assim, vai aparecer no telão. Eu vou ler na versão que está aí no telão. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo
quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. E o 17 agora, que eu acho que não está no telão aí. Ele diz aqui no 17. Aí está 15, 16? Tá, porque na minha aqui está um pouco diferente. Não sei se erramos, se eu errei a anotação aqui. Mas eu acho que o meu está assim, o 15, 16 de João. Confere na sua Bíblia comigo. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Como que está na sua Bíblia? Está igual a minha? Ah, tá, então está errado lá na projeção. Tá, perdão então, é a projeção lá. Vamos aqui. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Fruto que permaneça. Então não é só eu ganhar a pessoa. Eu vivi na igreja em que o irmão ganhava alguém para Jesus. Aliás, ele trazia para o culto. Chegava aqui, o pastor pregava a mensagem, fazia o apelo. Aí aquele irmão vinha na frente, entregava a vida a Jesus. Aí ao final do culto, o irmão que convidou vinha e dizia assim: pastor, eu trouxe o irmão João para o culto, ele entregou a vida a Jesus. Agora vê se cuida dele, hein? E vê se não perde ele, viu, pastor? Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós precisamos produzir frutos, e frutos que permaneçam. Então nós precisamos ser frutíferos para Deus. A igreja precisa realizar o seu papel. Então é ganhar e cuidar. Esse fruto precisa permanecer. Não pode ser apenas um fruto em que eu trago a pessoa, ela entregou a vida a Jesus, daqui a pouco ela está desviada, eu preciso ganhar, e essa pessoa precisa ser cuidada, consolidada, treinada e enviada para cumprimento da sua missão. E sabe, queridos, ainda na primeira carta aos Coríntios, só que no capítulo 3 agora, olha o que o Espírito Santo continua falando acerca desse assunto aqui. Eu quero te passar uma estratégia fenomenal, mas eu quero preparar você para receber essa estratégia, para você ser o ganhador do prêmio que Deus quer te dar, para a glória de Jesus, para a eternidade. Mas olha o que ele diz aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 8, ele diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado. Diga comigo, recompensado. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus, conforme a graça que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra. Diga comigo, a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui sobre esse assunto. Então ele está explicando, havia uma contenda lá com os irmãos corintianos. Você sabe que o corintiano, desde o tempo de Paulo, dá trabalho, né? Brincadeira. Os irmãos lá de Corinto, eles estavam brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aquela guerrinha, e ele diz assim: eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Havendo rixas e brigas entre vocês, vocês não são carnais sendo assim? Aí ele começa a explicar o processo. Aí ele começa a explicar, ele dizendo: olha, o que planta e o que rega
são a mesma pessoa. Porque é Deus que dá o crescimento. Mas uma coisa importante que você saiba, Deus dá recompensa ao seu trabalho. Olha a palavra aqui, recompensa, prêmio, coroa. Ele dá recompensa ao seu trabalho. Em outra passagem ele diz, Deus não é injusto para não recompensar você pelo trabalho que você realiza. Toda obra que você faz para Deus, ela vai ter recompensa, mas ele explica que todo trabalho que eu realizo, ele vai passar por uma supervisão. Vai chegar uma hora que toda obra que eu realizei, vai vir o engenheiro e vai avaliar a obra que eu fiz. Que tipo de material que eu usei? Como foi que eu realizei? Com qual caráter que eu realizei? Por que eu te contei aquela história do pastor e da irmãzinha? Porque fala de caráter da obra. Ele disse, aquele que constrói com ouro, com prata, com pedra preciosa, quando passar pelo fogo, não vai se queimar, vai permanecer. Mas aquele que construiu com o caráter de madeira, de feno, vai se queimar. Mas é interessante que ele diz, contudo, ele será salvo. Porque a salvação não é mérito dele. Mas ele vai ser salvo como alguém que escapa através do fogo. Eu inventei uma brincadeira, que lá no céu tem um bairro chamado Bairro dos Chamuscados. São aquelas pessoas que elas escaparam através do fogo. Elas fizeram coisas vultuosas. Aqui na terra o nome delas estava estampado nas mídias. E todo mundo aplaudia, grandes celebridades do mundo gospel, pessoas que pregaram de forma muito linda, e ganharam muitas pessoas para Jesus, e fizeram grandes coisas. Só que o caráter da obra não era o melhor. Ela fazia porque ela achava muito legal o nome dela estampado. Ela gostava dos aplausos. Ela gostava do reconhecimento do nome dela. Não era que ele cresça e que eu diminua. Era que ele diminua e que eu cresça. Então ele vai ser salvo. Só que tudo que ele fez não vai servir de recompensa para ele, para a eternidade. Porque vai se queimar. Então não é só o que eu faço, e sim como eu faço. Eu preciso também ver o caráter da obra que eu realizo. Não é só eu ganhar vidas para Jesus. Como é que eu ganho as vidas para Jesus? Qual o meu objetivo? O meu objetivo é a eternidade, ou o meu objetivo é um cargo na igreja, é ser reconhecido, é o pastor falar aqui no púlpito, vamos aplaudir o irmão que ganhou 10 pessoas para Jesus esse mês, e ele bate a mão no peito, sou eu. Não é só liderar GC, multiplicar e crescer, e ganhar posição na igreja, é o caráter da obra que eu realizei. Com qual intenção, com qual intuito, qual era o propósito disso que eu realizei, isso vai ser checado. Vai passar por um crivo. Eu não posso fazer uma obra para que eu seja glorificado, é para que ele seja glorificado. O nome dele tem que ser glorificado. Eu não quero ganhar vidas para Jesus, porque eu quero a minha igreja cheia e todo mundo aplaudindo. Esse pastor Jair é bom, olha o tamanho da igreja que ele pastoreia. Ô homem fera! Se esse sentimento está no meu coração, eu posso ganhar o mundo inteiro, mas perder a minha alma. Você lembra que Jesus diz, o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que ele estava falando? Ele estava falando de pessoas que vão fazer coisas gigantescas, mas que na hora do crivo vão se queimar, porque não havia caráter bom naquilo que ele fez. Então eu não quero só ganhar o maior número de pessoas, eu quero ganhar o maior número de pessoas para Deus, para o nome dele ser glorificado. Você sabe aqueles elogios que chega? Satanás tem duas maneiras de derrubar uma pessoa. Uma é empurrando ela.
Então ele envia pessoas para elogiar. E olha, não, você é o maior líder. Olha, eu só sou líder, eu só sou membro de um GC nessa igreja, porque você é o líder. Eu não seria membro de um outro GC jamais, porque só você pode me liderar. Aí a pessoa, glória a mim, bendito seja o meu nome. Ela se acha, porque ela acha aquilo muito interessante, em vez dela repreender e dizer, meu irmão, isso que você está falando me ofende, porque não é correto isso. Nós temos muito bons líderes nesta igreja, e eu não concordo com a sua visão, mas às vezes massageia o ego, e a pessoa acha aquilo gostoso. O que Satanás está fazendo? Ele está empurrando para ela andar mais rápido que as pernas dela alcançam. Ela tropeça e cai. Então, como ele usa pessoas para elogiar, você faz uma coisinha de nada, e a pessoa chega e te coloca lá em cima, não é você. Aquela música que você cantou, olha, quando você cantou, eu até me arrepio só de falar. Quando você abriu a boca para louvar, meu Deus, que voz angelical, você não é da terra, você é do céu. Em vez dela falar, está amarrado em nome de Jesus. Se alguma coisa aconteceu com você através da música que eu cantei, da palavra que eu dei, da liderança do GC, do discipulado, do que eu fiz, é tudo por causa dele, não tem nada a ver comigo. É apesar de mim. Eu apenas fui instrumento de Deus, só isso, nada mais. Em vez disso, ela recebe aquilo, e ela não percebe que aquilo está acabando com ela, está destruindo ela. Outra estratégia de Satanás, ele segura a pessoa. Como? Ele usa pessoas para criticar, e ela faz, vem alguém e critica, você faz tudo errado, o que você faz não é legal, e aquelas críticas vai mexendo, e ela vai parando, até que ela desanima e deixa, não nasci para ser líder na igreja, nada dá certo para mim. Eu estava começando a pregar, estava dando os primeiros passos. Um dia eu termino de pregar uma mensagem, desci todo animado. Falei, a mensagem foi boa, percebi que o pessoal apenas riram durante a mensagem. Aí chegou uma irmã e falou assim, ô irmão Jairo, eu nunca tinha visto uma mensagem tão ruim em toda a minha vida. Que situação. Falei, sério, irmã? É sério. Nunca tinha visto alguém pregar tão mal. Aí eu falei, obrigado, irmã, vou buscar melhorar na próxima vez. Mas era uma estratégia de Satanás. Porque, por mais ruim que tinha sido a mensagem, eu estava transmitindo uma palavra de Deus. Por mais ruim pregador que eu era, eu estava transmitindo um recado de Deus. Então Satanás, ele tem essas estratégias, e a gente precisa entender isso. O caráter da obra que eu realizo. Com qual caráter eu estou realizando? Como eu estou cuidando daquilo que Deus colocou na minha responsabilidade? São pequenas coisas, mas como eu estou cuidando? A obra é dele, eu faço para ele, eu sou instrumento dele. Se eu quero recompensa na eternidade, eu preciso entender o caráter da obra que eu realizo. Quando você vê um líder desanimado, uma pessoa desanimada, aquela pessoa que ela vai para o GC, ela fala assim, olha, eu só vou para o GC hoje porque eu sou o líder, porque se eu não fosse o líder, hoje eu ficaria em casa. Não acontece aqui não, só em outras igrejas. O que ela está dizendo? O que eu faço para mim. É o meu trabalho. Ela não está entendendo que ela está fazendo para Deus, ela está fazendo para a eternidade.
Porque se ela entendesse, sabe o que ela ia dizer quando ela sai de casa? Ou ela acorda naquele dia, que é o dia do GC, é o dia do discipulado, é o dia do Tadel, é o dia do culto, é o dia de fazer a obra. Ela acorda, ela diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ela dizia: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu viva na casa dele todos os dias. Todos os dias. Quando falta prazer em fazer a obra, está faltando entendimento sobre o porquê da obra. Quando falta prazer em fazer, falta entendimento do porquê fazer. Ela precisa entender o porquê fazer. Então não é só fazer. Não é só fazer. É o porquê eu faço. Eu acredito que quando a gente for lá visitar esse bairro dos Chamuscados, com aquele carro voador, e a gente vai passar por cima do bairro dos Chamuscados, a gente vai olhar pessoas lá que a gente via aqui como grande famosa. Eu não acredito, você está aqui. O que aconteceu? Tomara que não esteja, tomara que não seja eu que esteja lá. Tomara que não seja eu. Com qual caráter eu faço isso? Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu gostaria de falar com você sobre. Eu estava só preparando você, eu vou começar a mensagem agora. Eu queria falar com você. Como eu posso ganhar esse prêmio? Quem aqui quer ganhar esse prêmio? Eu quero ganhar esse prêmio. Aqui eu posso não estar bem posicionado na sociedade. Posso não receber títulos honorários. Posso não estar morando naquela casa lá do bairro Batel. Mas uma coisa eu quero, na eternidade, eu quero morar nas mansões celestiais. Eu quero estar bem posicionado na eternidade. Isso eu quero. Eu não só quero ganhar o maior número de pessoas, mas eu quero fazer para Ele, para a glória dEle. Então quando alguém vem e fala: ai, que palavra poderosa, pastor Jair, você pregou. Primeira coisa que eu falo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque é só por causa dEle, só por causa dEle, não tem nada a ver comigo. Se alguma coisa eu falo que pode ser útil para a sua vida, é só por causa dEle. Eu sou o maior pisador de bola que existe. Mas é por causa dEle, e Ele quer usar para que o nome dEle seja glorificado. Então, a primeira coisa que você precisa para você ser a pessoa que vai ganhar esse prêmio, eu já vi que você quer. Tem gente que quer ganhar o prêmio aqui, amém? Quem quer ganhar o prêmio? Primeira coisa que você precisa, versículo 19, o primeiro que nós lemos lá, 9:19, 1 aos Coríntios 9:19. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso. Ele diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. O que eu preciso para poder ganhar esse prêmio? Espírito de servo. Eu preciso ter um espírito de servo. Embora eu sou livre, mas eu decido ser escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Então, eu preciso ter um espírito de servo. Se eu quero ganhar o maior número de pessoas, eu preciso ter um espírito de servo. Eu preciso aprender a pedir perdão até daquilo que eu tenho certeza que eu não errei. Eu tenho certeza que eu não errei, mas tudo bem, eu peço perdão. Eu tenho praticado isso na minha vida ministerial e na minha vida familiar também. Se um irmão faltou no culto, alguma coisa assim, se afastou, entristeceu, eu falo para ele: meu amado, tem alguma coisa que eu fiz que você não gostou? De repente eu pisei na bola com você, é alguma coisa que eu fiz? Porque se foi, eu quero pedir perdão para você. Porque eu aprendi que quando eu me ponho como servo, muda tudo, muda tudo. Gente, como isso funciona, um pedido de perdão muda tudo. Eu estava indo na BR-101 aqui, e viajando com pressa, e de repente um policial rodoviário federal mandou eu parar. E aí até que eu freiei, encostei, eu parei um pouco mais lá na frente. Ele veio pisando alto assim.
chegou na janela do carro bravo, mas bravo. Eu apitei lá atrás, por que você parou tão longe? Mas bem bravo comigo, ele estava assim, bem endemoniado. Aí eu falei assim para ele, o senhor me perdoa? Eu estava distraído, o senhor me perdoa? O homem mudou o semblante. Sabe o que ele falou para mim? Não, tudo bem, pode ir, não vou nem pedir seus documentos não, pode ir. Sério, está ali, a minha esposa estava junto, foi desse jeito. Bravo ele chegou, quando eu falei, o senhor me perdoa? Na hora. Quando você assume esse espírito de servo, meu irmão, muda tudo, isso em qualquer área da sua vida, qualquer área, não importa a área. Quando os meus filhos começaram ali a adolescência, eu praticava aquilo que eu tinha aprendido com as gerações anteriores, que em casa o pai tem que falar mais alto. Então se eu falasse assim, meu filho, leva o lixo lá fora, ô pai, eu estou ocupado agora, eu dizia, vai agora rapaz. Aí um dia eu estou no discipulado, meu discipulador perguntou, ô Jairo, como que é que você trata seus filhos? Aí eu falei, quando fala alto comigo, eu falo mais alto ainda. E se resmungar, aí que eu falo mesmo. Aí o meu discipulador falou assim, mas me diga uma coisa, Jairo, quem que é o exemplo lá? Eu falei, é estranho, né? Eu acho que tinha que ser eu. Eu acho que deveria ser eu o exemplo, né? Aí eu mudei. Aí eu fui para casa todo animado, falei, vou mudar. Quando eu falei, meu filho, leva o lixo lá, ô pai, agora eu estou ocupado. Eu falei, ô meu filho, me perdoe, eu não vi que você estava ocupado, mas tudo bem você colocar daqui a pouco então? Meu filho olhou, quem é esse? O que você fez com meu pai? E eu comecei a fazer isso. Aí às vezes ele, já vou! Aí eu dizia, ô filho, o que foi? Tá tudo bem, filho, eu te amo tanto. Mudou tudo. Eu ouço falar aí dos adolescentes rebeldes que gritam com os pais, não sei o quê. Eu não vivi isso na minha vida, glória a Deus. Mas por quê? Porque eu entendi que eu tinha que ter o espírito de servo. Eu tinha que ser o exemplo. Gente, isso mudou a minha vida, mudou a minha casa, mudou a minha vida ministerial. Um dia eu estava na igreja, pouco antes de começar o culto, tinha um irmão novo na fé, recente convertido, ele entrou no salão bravo, mas bravo, gritando, bravo. Ó pastor, o rapaz do estacionamento não cuidou direito lá, e eu não consegui estacionar meu carro, pastor, e eu não concordo com isso. Mas ele estava bravo. Aí quando eu vi ele gritando daquele jeito, eu já até fui ao encontro, falei, o que foi, irmão? O rapaz do estacionamento deixou o pessoal estacionar errado, e não coube meu carro, e tal. Eu falei, irmão, o senhor me perdoa? Aí ele, não pastor, não é você não, é o rapaz lá. Eu falei, mas é que o rapaz lá, ele é liderado por mim. Então se ele errou, quem errou fui eu. Eu não treinei ele direito, irmão. O senhor me perdoa? Eu prometo que eu vou treinar melhor ele. O irmão ficou tão sem graça. Porque eu poderia agir assim. Que história é essa, meu irmão? Você está gritando o quê, rapaz? Eu sou o pastor dessa igreja. E você não pode gritar assim. Eu poderia agir assim. Ou eu poderia ter um espírito de servo. Gente, faz toda a diferença. Se você quer ganhar o maior número de pessoas, tenha um espírito de servo. Peça perdão, mesmo sem ter feito. Isso no casamento faz uma diferença. Faz uma diferença tão grande. Eu não errei, pastor. Não vou pedir perdão também, porque não fui eu que errei. Você nunca ouviu isso, né? Nunca ouviu isso, né, pastor Adilson? Nunca. Sabe a melhor coisa que você faz no seu casamento? Faz um acordo com a tua esposa, com o teu marido. Quem for mais espiritual, pede perdão primeiro. Acabou a briga. Acabou a cara feia. Acabou a tromba de elefante. Muda tudo.
Isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Se você quer ganhar o maior número de pessoas, você precisa ter um espírito de servo. No trânsito, na escola, no trabalho, aonde você estiver. Eu fui viajar uma vez com meu discipulador. O voo era para ser um horário e a companhia aérea antecipou o voo sem me avisar. E por acaso eu fui fazer o check-in antecipado, quando eu vejo o voo está antes do horário. Se eu não faço o check-in antecipado, eu tinha perdido o voo. Eu estava indo ministrar uma conferência com o meu discipulador. Ia ser uma tragédia. Eu não ia conseguir chegar. Ia ser uma situação muito complicada. Aí a minha sorte que eu vi através do check-in, corri para o aeroporto, estava em cima da hora, liguei para o meu discipulador, vamos correndo, é agora o voo. Corremos, chegamos no aeroporto, coloquei a bagagem na balança, falei assim para o rapaz do check-in, falei, olha, se der excesso, você me avisa, porque tem umas coisas aí que eu posso pôr na bolsa de mão, eu só quero saber se vai dar excesso, porque eu não quero pagar o excesso. Ele olhou para mim, tá, tudo bem. Terminou o check-in, me deu uma guia, falou, vai lá na loja e paga lá o excesso. Falei, meu rapaz, eu falei para você que se desse excesso, você me avisaria que eu ia tirar algumas coisas para levar na mão. Não falei isso para você? Ele falou, nós não trabalhamos desse jeito, mas muito bravo. Nós não trabalhamos desse jeito aqui nessa companhia, senhor. Ou o senhor paga esse excesso, ou então o senhor não vai embarcar nesse voo. O sangue esquentou. Falei, rapaz, chama teu gerente agora que eu quero falar com ele. Eu exijo os meus direitos. Mas eu estava bem bravo. E meu discipulador do meu lado só me olhando. Quando terminou todo aquele bafão que eu fiz, toda aquela situação, o meu discipulador falou assim para mim, ô Jair, você já pensou que esse homem poderia ser membro da nossa igreja? E como ficaria a cara dele quando ele visse que você está pedindo a demissão dele? É o pastor da igreja. Eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado que esse homem pode ser membro da nossa igreja amanhã. Às vezes a gente trata mal a pessoa lá da padaria, lá do mercado, não é? Lá no trânsito. Mas amanhã Deus pode colocar essa pessoa no nosso caminho, para a gente ganhar ela para Jesus. Aí ela vai olhar e fala, você! Se eu quero ganhar o maior número de pessoas, eu preciso aprender a ter o espírito de servo. A segunda coisa que eu preciso para eu ganhar o maior número de pessoas é identificação com as pessoas. Vamos repetir juntos? Diga comigo. Identificação com as pessoas. Versículo 22, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Sabe uma coisa que geralmente acontece no meio da igreja? As pessoas não querem tolerar os fracos. É mais ou menos como aquela novela da Globo. Onde nascem os fortes. A igreja não pode ser o lugar onde nascem os fortes. A igreja é o lugar onde tem fracos. E a Bíblia diz, vocês que são fortes, ajude os fracos. O apóstolo Paulo, sabe o que ele fazia com os fracos? Ele se fazia de fraco também. Em vez de condenar e julgar, não estou entendendo, meu irmão, por que você está agindo desse jeito? Você assumiu um compromisso e agora está virando as costas. É porque ele está fraco. Quando a pessoa está fraca, ela perde a vontade de servir a Deus, ela perde a vontade de fazer a obra, ela perde a vontade de cumprir com o propósito dela. E o que eu tenho que fazer se eu quero ganhar o maior número de pessoas? Eu tenho que me fazer de fraco, me colocar no lugar dela e buscar entender ela.
Eu tenho que buscar me identificar com as pessoas, em vez de julgá-las, ou de desprezá-las, ou de deixá-las de lado. Ele diz, tornei-me tudo para com todos. Então ele buscava entender o lado daquela pessoa, e buscava fazer de forma com que aquela pessoa não sentisse ameaçada, e sim ajudada e apoiada. Sabe, irmão, eu também já passei por isso. Eu também já estive como você, desanimado, pensei em desistir, pensei em jogar tudo fora. Eu também vivi essa experiência, mas sabe como que eu venci? Eu comecei a tirar mais tempo com Deus, eu comecei a agir assim, e eu consegui. Eu quero ajudar você, eu entendo o seu lugar, eu entendo o que está acontecendo com você. Identificação com as pessoas, em vez de condenação. A terceira coisa que eu preciso para eu ganhar o maior número de pessoas, o mesmo capítulo, 1 aos Coríntios 9, versículo 25 agora. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ali na outra versão está uma incorruptível. Vou ler naquela versão ali. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, a terceira coisa, para eu ganhar o maior número de pessoas possíveis, eu preciso ter um treinamento rigoroso. Diga comigo, treinamento rigoroso. Eu tenho que ter treinamento rigoroso. Você já viu a vida de um atleta como é? O atleta não come o que quer. O atleta não dorme a hora que quer. Os amigos vão para a balada, ele não pode, porque eu tenho que treinar amanhã, 6 horas da manhã, eu não posso ir para a balada. As pessoas vão para a festa, ele não vai. As pessoas vão passear, ele não vai. Ele ganha São Silvestre hoje, no outro dia ele tem que estar treinando, porque tem uma outra maratona na frente. Então ele tem uma comida regrada, ele tem uma dieta totalmente controlada, ele tem uma rotina de exercícios. Por quê? Porque ele quer ganhar um prêmio. Sabe o que eu vejo na igreja de modo geral? As pessoas querem ganhar o prêmio, mas não querem pagar preço. Vem para a escola ministerial, é que eu não tenho tempo. Vem para o treinamento de líderes, eu não tenho tempo. Vai ter uma conferência, a conferência Reviver. Mas é que eu não tenho tempo, é muito caro, a inscrição é muito cara, eu não tenho dinheiro. Vamos fazer, não dá, é porque eu estou muito ocupado. Ela não quer ter um treinamento rigoroso. Se as pessoas, para ganhar um prêmio corruptível, elas pagam um preço tão alto, imagina eu. Isso fala de dominar o seu eu. Isso fala de TSD, tempo sozinho com Deus diário, leitura da Bíblia diária, de participar dos cursos, de estar ativo nos treinamentos, de buscar aprender, de frequentar tudo que tem na igreja para poder crescer e aprender, e aprender, e aprender. Eu preciso ter um treinamento rigoroso, senão eu não vou conquistar o prêmio. Eu tenho que estar disposto a pagar esse preço do treinamento. Eu sou um atleta do céu. Eu quero ganhar a coroa. Eu tenho que treinar. Pastor, quando é que vai ter aquele curso? Eu quero fazer. A conferência eu quero estar. Quem vai estar pregando aqui? Eu quero aprender. Vai ter uma conferência lá não sei aonde. Eu quero ir. Eu quero. Nós somos uma geração que investimos muito mais na barriga do que na cabeça. Nós não temos problemas em gastar R$100 com uma comida, mas um livro de R$50 é um absurdo. Onde já se viu? Por que custar R$50 aquele livro? O autor colocou 20 anos da vida dele naquele livro. 20 anos da vida dele, das experiências dele, das revelações que ele teve com Deus naquele livro. Mas o custo de edição, mas o custo de publicação e tudo, R$50 é um absurdo. Algo que vai ficar na estante dele para ele ler por muitas gerações. Mas R$100 numa pizza, meu irmão, brincando. Foi barato ainda aquela pizza. Nós somos a geração que decide pela barriga. E isso está errado. Não tem problema gastar R$100 com a pizza. Mas o quanto eu gasto
com o treinamento. O quanto eu estou disposto a gastar com treinamento. Eu preciso aprender a ter treinamento rigoroso, disciplina, seriedade, consagração. Sabe, queridos, a igreja, de forma tão sutil, a igreja tem sido influenciada por muitas coisas do mundo. Uma influência do mundo é a síndrome da vida perfeita. Você já prestou atenção que no Instagram as pessoas só têm vida perfeita? Gente, é só foto. Torre Eiffel. Olha aqui, Big Ben. É só coisa perfeita. Onde ela está? Pega a placa aí, vê se pega a placa. Olha o que eu estou comendo. Olha com quem eu estou. A síndrome da vida perfeita. As redes sociais estão lotadas de pessoas com vidas perfeitas. E a gente acaba tendo essa síndrome da vida perfeita, mentirosa, falsa. Por isso que Jesus falou, deixai as redes. Tem gente que não obedece. Deixai as redes e siga-me. Quarta coisa que eu preciso para ganhar o prêmio. Versículo 26 agora. 26. Está aí o 26? Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Eu vou ler na versão NVI aqui. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Se eu quero ganhar o prêmio, eu preciso ter um alvo. Quantas pessoas você propositou em Deus ganhar para Jesus até o final desse ano? Quantas pessoas você propositou ganhar para Jesus nos próximos 5 anos? Você já escreveu uma carta de decisão sobre a sua vida? Começando lá pelo final, aonde que você quer terminar? Aonde você quer estar no final da sua vida? E aí começou a estabelecer em cada etapa, aonde você quer estar? Porque quem não tem alvo é um navio solto no mar, sem leme e sem motor. Vai para onde o vento leva. Não tem como ganhar o prêmio se você não tem alvo. Se você quer ganhar o prêmio, tem que ter alvo. Estabeleça na sua vida, até o final do ano eu vou ganhar tantas pessoas para Jesus. O ano que vem vou ganhar tantas pessoas para Jesus. Até 2020 vou ganhar tantas para Jesus. Até 2025 tantas pessoas para Jesus. Até 2030 tantas pessoas para Jesus. Eu quero ganhar o prêmio. Então eu preciso ter um alvo. Eu corro, mas não como quem não tem um alvo. Eu corro sabendo para onde eu estou indo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Eu tenho um alvo. Você precisa ter um alvo. Se você não tiver um alvo, você não vai para lugar algum. É necessário ter um alvo. Seja na sua vida financeira, seja na sua vida conjugal, familiar, seja na sua vida espiritual, ministerial, qualquer área da sua vida você precisa ter um alvo. Se você é líder de um GC, se você não tem um alvo de multiplicá-lo, não vai multiplicar. Quem atira no nada vai acertar em cheio. Você precisa ter um alvo. Nós ensinamos os nossos líderes de GC que no dia que a célula começa, no dia que começa a primeira reunião, já se prega no mural a data da próxima multiplicação. Damos uma sugestão ali, 6 meses, para dar tempo de todo o projeto acontecer. Então começou, um exemplo aqui, começou 15 de junho. Então até o dia 15 de dezembro, lá escolha uma data que coincide com o dia. Então um exemplo, 15 de dezembro,
a multiplicação desse GC. Todas as pessoas que adentrarem a esta reunião durante esse período, elas vão se deparar com esta placa. Multiplicação, dia 15. E o líder já sabe o que ela precisa para alcançar aquilo. Para multiplicar um novo GC, eu preciso de um líder, uma casa e um enxerto. Como que eu vou ter o próximo líder? Eu coloco vários em líder em treinamento, para que eles possam ser treinados para ser o próximo líder. Como eu vou ter a casa? Nesse período, eu como líder, vou ficar visitando a casa dos membros para descobrir quem tem a melhor casa para a próxima reunião acontecer, a próxima célula acontecer. E como eu vou ter o enxerto? Tenho 6 meses. Quantas pessoas eu preciso? Preciso de 10 para multiplicar. Nós somos em quanto hoje? Nós estamos com um grupo de 10. Então, se cada um ganhar um, nós vamos ter o número. Então, eu vou conversar com cada um dos 10. O que você acha em 6 meses nós ganharmos cada um uma pessoa para Jesus? Aí eu não sei como faz, eu te ajudo. Eu vou te ajudar. Quem você relaciona bem, tem profunda amizade e ainda não é de Jesus. Pode ser parente, amigo, vizinho, colega de trabalho, patrão, empregado, seja quem for. Quem? Tem um vizinho que a gente tem muita amizade. O que vocês fazem junto? A gente joga bola junto. Legal. Você está no meio caminho. Esse vai ser o seu alvo de oração. Você vai ganhar ele para Jesus. Você entendeu aqui o alvo? Tem perigo desse líder não multiplicar esse GC nesse tempo? Tem perigo? Não. Porque ele tem um alvo. Agora, começa um GC hoje e vai só reunindo. Só reunindo. Só cachorro quente no final. E muito bate-papo, né? E tal. E muita comunhão. E muita alegria. Pode preparar a velhinha de 1 ano de aniversário. Não vai multiplicar. Sabe por que não vai multiplicar? Porque não tem alvo. Quem não sabe para onde está indo, não vai chegar nunca. Você tem que ter um alvo. Na sua vida você tem que ter um alvo. Estabeleça um alvo para a tua vida. Estabeleça um alvo de quantas vidas você quer ganhar para Jesus. Estabeleça um alvo de quem você quer ser na eternidade. Isso é baseado naquilo que você faz para Deus aqui, com o caráter ideal. Você precisa ter um alvo. Tem uma história contada pelo pastor Eibe, eu queria terminar contando essa história. Não sei se você já ouviu ela, se já ouviu, ouça mais uma vez. Há muitos anos atrás, havia nos Estados Unidos, muitos cavalos Mustang, aqueles cavalos de raça, famosíssimos. Só que esses cavalos eram selvagens. O sonho dos fazendeiros da época era pegar um cavalo desse para o trabalho da fazenda. Mas como pegar um cavalo daquele, se ele era arisco, bravo, muito forte? Não tinha como. Até que um dia um fazendeiro teve uma ideia. Ele pegou um burro velho, que ele tinha na fazenda, que já não aguentava mais nem puxar uma carroça. Ele pegou aquele burro velho que não dava mais serviço algum, e ele levou até aquele local onde passava os cavalos Mustang, correndo para lá e para cá. Ele amarrou a ponta da corda no pescoço do burro velho, a outra ponta ele fez um laço. Quando passou o Mustang daquele embalado, ele rodou o laço e pá, laçou o cavalo Mustang. O cavalo Mustang, do jeito que ia embalado, saiu puxando o burro velho não conseguiu acompanhar, caiu, e ele arrastou o burro velho por um período. Chegou uma hora que ele não conseguiu mais, porque era pesado demais puxar o burro velho, aí ele parou, e está lá respirando. Aí o burro velho levantou, sacudiu a poeira, e começou a andar o seu caminho. O Mustang, cansado, deixou levar. Dali a pouco o Mustang de novo acelerou, embalou de novo, e o burro velho não aguentou acompanhar, caiu, e ele arrastou o burro velho por um período. O fazendeiro ficou olhando aquilo por umas 3, 4 vezes, aquela cena, montou seu cavalo e foi embora para sua casa. No outro dia cedo, quando o fazendeiro acordou, que ele abre a janela da sua fazenda, da sua casa, que ele olha para o curral, estava junto do curral o burro velho e o Mustang do lado. Sabe por quê? O Mustang
não tinha alvo. Era um cavalo selvagem, ia para lá e para cá. Mas aquele burro velho, ele tinha um alvo. Ele sabia aonde era o seu curral. Ele sabia aonde era a sua casa. Eu queria dizer para você, é melhor ser um burro velho com alvo do que um Mustang sem alvo. Com perdão, eu peço aos irmãos, mas tem pessoas que é um verdadeiro Mustang. É uma pessoa com potencial. Todo mundo olha e fala, meu Deus, essa pessoa tem tudo para ser um grande líder na obra. Esse pode realizar grandes coisas. Só que não tem alvo. Não vai a lugar algum. E o burro velho está só conquistando, só crescendo, só crescendo, só crescendo. Então é melhor ser um burro velho com alvo do que ser um Mustang sem alvo. É necessário ter um alvo. Se você quer conquistar o que Deus tem para você, você precisa estabelecer um alvo. Você precisa, primeiro, ser servo de todos, ter um espírito de servo. Você precisa identificar com as pessoas. Você precisa ter treinamento rigoroso. E você precisa ter um alvo. Coloque em pé. Sabe, queridos, Jesus deixou um alvo para nós. Eu não terminei ainda quero concluir assim. Jesus deixou um alvo. O alvo que ele deixou está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos versículos 19 e 20. Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Faça discípulos. Ide, fazei discípulos. Não são alguns discípulos. Ele diz, faça discípulo de todas as nações. Então, nosso alvo é fazer discípulo de todas as nações. Esse é o nosso alvo. Eu dou cobertura para uma igreja lá no Peru. Agora em dezembro mesmo eu estive lá. E eu digo uma coisa para você. É tão gostoso ver os irmãos do Peru ganhando gente para Jesus. E cada vez que eu vou lá, que eu recebo relatório, e que eles me dizem, nós estamos ganhando tanta gente para Jesus. As nossas células estão multiplicando. As pessoas estão sendo treinadas. Eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz. Porque eu vejo os discípulos das nações. Eu quero fazer o que tiver de fazer. Eu vou aonde tiver que ir. Viajo a hora que tiver que viajar. Não importa o que eu tenho que fazer. Porque para mim o que importa é a eternidade. O que importa para mim é a eternidade. Isso é que importa. Eu quero a eternidade. Eu sei que aqui você enfrenta lutas e dificuldades. Eu sei das batalhas que você enfrenta aqui. Quantas lutas vêm. Mas se você tiver um alvo, você não vai desistir. Você não vai parar porque aconteceram imprevistos, dificuldades. Tem uma história, aliás, um fato real, de um homem muito famoso nos Estados Unidos, isso muitos anos atrás. Ele era famoso porque ele levava animais da África para os Estados Unidos. Então ele era muito celebrado. Ele levava elefantes, leões. Então cada vez que ele trazia uma remessa de animais da África para os Estados Unidos,
era um acontecimento naquela nação. E uma vez dessa ele está vindo com um navio lotado de animais. E esse navio ele veio para aportar no porto de Nova York. E o prefeito de Nova York montou um palanque. A cidade veio para poder receber essa celebridade, esse homem que trazia os animais para os Estados Unidos. E dentro desse navio estava um missionário. Ainda jovem, ele saiu dos Estados Unidos e ele foi para a África pregar o Evangelho. E agora ele já estava bem idoso e ele estava voltando para casa, para passar os seus últimos anos de vida junto da sua família, dos seus parentes. E ele estava dentro daquele navio. Quando o navio encosta ali naquele porto, e todo mundo aplaudindo, e é toda aquela celebração, e todo mundo aplaudindo aquele homem que transportava os animais. Aquele missionário passou pelo meio daquela multidão, ninguém nem sequer sabia quem ele era. E ele chegou na casa dele chorando. E ele passou direto para o quarto dele, ele começou a chorar e ele falou: Deus, eu dei a minha vida inteira para ganhar vidas na África. E eu cheguei em casa, cheguei na minha pátria, não tinha uma pessoa me esperando. Deus, esse homem que transporta animais para os circos, para os zoológicos, é celebrado e aplaudido pelas multidões. No meio daquele choro e lágrimas, o Espírito Santo falou para ele: filho, é porque ele voltou para a pátria dele, e você não. O dia que você chegar na sua pátria, vai ter uma festa preparada para você. O dia que você chegar na sua pátria, terá uma festa te esperando. Oh, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Deus quer levantar um exército de pessoas que queiram mudar essa geração, que não se conforma com o que está acontecendo. Uma geração de transformadores. Geração de transformadores. O que você diz para Deus nesse apelo, nessa convocação do céu? Quantos aqui aceitam ser a geração dos transformadores nessa terra? Entrega a sua vida para Ele agora. Entrega a sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que parar o seu curso, sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado. Eu não estou dizendo que você tem que parar de juntar dinheiro para construir a sua casa, comprar o seu bem, nada disso. Mas eu quero deixar uma frase marcada no seu coração. Tudo que não vai para a eternidade não merece a sua prioridade. A sua prioridade tem que estar naquilo que vai para a eternidade. Por isso que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. O reino. Entrega a sua vida na mão dele agora. Diga a Deus: eu quero ser a geração dos transformadores. Eu quero ver o grande avivamento proferido pelo profeta Joel. Eu quero ver o avivamento. Eu quero ser a geração do avivamento. Eu quero ser a geração do avivamento. Deus, eu quero ser a geração do avivamento. Eu quero orar por você agora.
Eu quero orar por você. Senhor, levanta nesse lugar. Levanta nesse lugar pessoas que queiram fazer parte da geração dos transformadores. Levanta neste lugar, Senhor, pessoas que queiram ser agentes de transformação na escola, no trabalho, no trânsito, em casa, no casamento, na família, aonde elas estiverem. Senhor, eu te clamo pela igreja Aba em Curitiba. Senhor, derrama um fogo do céu sobre este lugar. Encha essa igreja da tua glória, para que essa cidade seja cheia da tua glória, através dos agentes de transformação dessa igreja. Senhor, levanta homens, levanta mulheres, que estejam dispostos a darem as suas vidas, para transformar essa cidade. Eu creio, Senhor, que essa igreja vai ser a igreja que fará parte do grande avivamento, que vai varrer essa cidade. Levante as suas mãos como sinal de rendição. Isso, enquanto o pastor Jefferson canta essa canção, você vai com as suas palavras entregando a sua vida na mão dele. Entregando, dizendo: Deus, eu quero ser, eu quero fazer. Eu vou começar hoje a ter um espírito de servo, a me identificar com as pessoas, a ter um treinamento rigoroso, a ter um alvo. Eu vou trabalhar isso, Senhor. Eu quero ser a geração da transformação.